Bom, gente, o nosso objetivo nessa aula é resolver uma questão interessante, né? A proposta dessa questão foi responder a uma aluna que solicitou uma questão que eu montasse, né, de certa forma inédita. Não acredito que seja uma questão inédita, porque a matemática ela vem aí por anos e anos, né, por séculos, mas de qualquer forma é uma questão que talvez você, do jeito que está aqui, você não encontra, porque fui eu que coloquei, fomos nós, né, que colocamos aqui a representação dessas funções, né, e é uma questão também nos livros didáticos aparece muito pouco, pode ter aparecido até como questão de concurso, acredito. Então está aí uma questão, né, que se eu tivesse que apresentar numa prova de seleção, uma prova de concurso, né, tanto do ensino médio como do magistério, né, estaria apresentando uma questão desse tipo. Bom, então diz assim: no sistema cartesiano ortogonal abaixo, temos as representações das funções afins. Então, função afim, ela é uma função, né, apenas colocando aqui, que tem uma cara desse tipo, ax mais b, é assim que é a função afim, que tem a representação de reta. Então, veja, essa função f de x é uma função que ela está cortando o eixo x aqui nesse ponto, né, que está sobre o eixo x menos meio, né, e aqui existe um ponto que está sobre o eixo y que não foi definido, não foi dado. Então é uma reta. E a função g de x, ela passa passa intersectando o eixo x no 2 e no eixo y também não foi dado. Então são duas funções. E quando você coloca o quociente da função f de x sobre g de x, você gera uma nova função, que aqui nós estamos chamando de h de x. E nós queremos saber, né, qual é a solução, quais são os valores de x, né, que eu vou aplicar f de x a g de x para que a função h de x seja maior ou igual a zero. Então, isso é uma resolução de uma função, né, inequação, uma inequação de função, melhor dizendo. Então, vamos entender que nós queremos saber, ou queremos resolver essa inequação. Veja, f de x sobre g de x maior ou igual a zero. Bom, como resolver isso? Então, nós temos, né, a dificuldade aqui de sabermos qual é a lei da função afim, porque a gente não tem exatamente esse ponto da função f que intercepta o eixo y, assim como eu não sei representar a função afim g de x com essa cara, já que eu também não tenho aqui o ponto dado, que é g de x intercepta o eixo y. Então, há uma maneira de resolvermos isso numa visão geométrica. Então, em que consiste resolver isso numa visão geométrica? Veja, eu vou colocar aqui o 2, tá certo? Exatamente uma linha vertical passando pelo 2, ok? Veja que é interessante o meu desenho, isso aqui é uma reta, essa reta ela continua, né? Ela é infinita, assim como ela vai subindo e ela vem descendo, assim como essa outra reta, ela também é infinita. Entende-se que uma lei de função, ela tem domínio real, então é uma reta que se estende infinitamente, né? Bom, então aqui passei uma linha vertical pelo 2, que é exatamente o ponto que a
que a G intercepta o eixo X. E aqui eu vou passar uma linha vertical pelo menos meio, que é exatamente onde a função f intercepta o eixo x. Muito bem. Então veja o seguinte, olhando primeiro, né, à esquerda, vamos começar à esquerda, né, aqui. Quando eu olho à esquerda de menos meio, observa que o menos meio está aqui, essa reta vertical, ela está interceptando essas duas funções, a g aqui, tá? E a f no próprio menos meio. Então veja, à esquerda de menos meio, quando eu traço linhas, né, aqui, ó, vamos fazer assim, ó, várias linhas aqui, tá? Essas linhas que está passando aqui, ela vai interceptar linhas que estão à esquerda de menos meio, tá? À esquerda. Então ela vai interceptar, tá, os dois gráficos, tanto da função g como da função f. Veja que, quando eu coloco, observa aqui, ó, veja que a função g, ela está acima do zero, né, da origem do sistema. Isso significa que os valores de g de x, que é a imagem, né, quando eu digo g de x, né, esse g de x que está aqui representa a imagem de valores que eu estou estabelecendo para o x. Por exemplo, se eu colocar aqui um x aqui, eu vou ter no eixo aqui, ó, eu vou ter a representação da imagem desse x que eu coloquei. Se eu colocar o x1 aqui, eu vou ter a imagem de g de x. Então, todas as imagens, tá, g de x, que estão acima do eixo x, essas imagens são positivas, porque as imagens estão aqui, ó. Então eu estou colocando o mais só para indicar que aqui as imagens são positivas. E à direita de 2, para essa função, as imagens são negativas porque elas estão abaixo do zero. Vamos olhar para o menos meio. À direita do menos meio, a função f tem imagens positivas também. Por quê? Porque a função f, tá, quando eu vou pegando valores aqui, ó, à esquerda, ou pegando aqui, ou aqui, todos esses valores de x, quando eu levar, porque a função f ela terminou aqui, tá certo? Mas é interessante você entender que ela vai se prolongar eternamente, e ela vai passar por essa linha. Então isso aqui, na realidade, é uma questão que foi criada no nosso problema exatamente para dificultar também. Então, quando eu tenho que entender no meu raciocínio que isso aqui vai continuar. E essa reta, quando todos os valores, né, conforme eu vou tendo o meu x aqui, todos os valores que estão acima da função f, elas vão ter essas imagens positivas, né, porque ela está acima do eixo x. Então, as imagens são positivas. E aqui, né, as imagens são negativas. Então, o primeiro passo é quando você olhar a função, você vai representar, né, a partir do zero da função, isto é, onde ela corta o eixo x, o que está abaixo são imagens negativas, o que está acima são imagens positivas. Significa o seguinte, a G tem sinal negativo quando eu pego valores de x aqui, ó. A G tem valores de imagem positiva ou valores positivos quando eu vou pegando a esquerda de 2 até aqui o menos infinito. A F tem valores positivos quando eu vou pegando valores de x, ó,
à direita de menos meio, isso aqui vai ser sempre positivo. À esquerda de menos meio, para cá, ó, as imagens são negativas, porque está abaixo, a f está abaixo, olha, abaixo do eixo x. Muito bem. Então, é importante fazer isso. Agora, veja, você tem essa inequação, é importante toda inequação quociente você entender, tá? Isso você guardar, que o g de x não pode ser zero, porque se o g de x for zero, você não tem aqui uma representação de quociente. Tá? Qualquer quociente, o denominador, né? Quando você olha como fração, ou quando você olha como divisor, isso aqui não pode ser zero. Então é importante partir dessa condição para que exista f de x sobre g de x. Eu vou deixar isso aqui para falar um pouquinho depois. Agora veja outra questão. Quando você coloca f de x sobre g de x e quer que seja positivo, se o meu sinal, né, da f, quando eu boto valores de x, o meu sinal da f for positivo, e o meu sinal da g também for positivo, a gente sabe que mais dividido por mais é maior que zero. Mas vamos supor que a f seja negativa e a g seja negativa, menos dividido por menos também dá mais. Situações em que a variação, quer dizer, ou menos ou mais para f e para g, isso aqui dá negativo. Mais dividido por menos dá menos, menos dividido por mais dá menos, e esse caso está fora porque ele quer que seja maior ou igual a zero. Muito bem. Então, partindo agora desse princípio, como é que eu posso resolver essa equação? Então, nós vamos ver o seguinte. Vamos ver, né, começando aqui no intervalo, vamos fazer, né, aqui, ó, aqui está o zero, olhando aqui. Vamos fazer em menor escala, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos supor que aqui esteja o 2. Tá? E aqui esteja o menos meio. Tá? São exatamente os valores onde as funções intersectam o eixo x. Isso significa chamados zeros da função, porque se a função é g, intersecta aqui em x igual a 2, quando eu botar o 2 exatamente na função g, a imagem é zero. Então, o 2 é x igual a 2, a g de x é zero. Se eu colocar menos meio, a f de x é zero. Tá bom? Então, esse 2 é o zero da função g, e o menos meio é o zero da função f. Ok? Bom, agora olhem, vamos olhar, tá? Aqui, ó, do 2 para lá. Tá? Aqui, do 2, olhando isso aqui, ó, do 2 para cá. O que acontece quando eu olho do 2, né, até o infinito? Veja que essa função, né, eu vou botar aqui a função f e a função g, olhando apenas o gráfico. Veja que a função g, né, quando eu estou à esquerda do 2, ela é negativa. Então, aqui, tá, eu vou fazer assim, ó, presta atenção. O zero não é zero da função. Então, aqui, deixa eu fazer exatamente isso aqui. Então, veja, observam, a esquerda do 2, aqui é negativo. Quando eu levanto isso aqui, imagina essa reta indo lá para o mais infinito, veja que aqui é tudo positivo. Então, eu tenho a g negativa, vou botar um sinal menos, e a minha f, ela é positiva, porque daqui para lá, ela está lá em cima e o sinal é positivo. Então, aqui é positivo. Okay? Ora, aqui eu vou ter exatamente o f de x sobre g de x, tá?
que é a proposta de nós, deixa eu colocar assim, f de x sobre g de x. Muito bem. Agora veja, gente, há um cachorrinho fazendo barulho, peço desculpas por ter esse inconveniente, infelizmente. Então veja só, a esquerda do 2, né, vendo a esquerda do 2, o que está acontecendo? A função g, a esquerda do 2, ela é toda positiva, olha. Então, a esquerda do 2, né, ela vai ser positiva, a g positiva, positiva, né, até quando passa pelo menos meio, né, porque veja, ó, quando eu vou olhando aqui, ó, passou pelo menos meio, a g continua positiva, tá? Então, vou botar aqui, positivo. Vou botar isso mais para cá. F de x sobre g de x. Então, deixei esse mais aqui. Agora, vamos para a função f. A esquerda de 2. Quando eu olho a esquerda de 2, e vou olhando aqui o sinal, veja que até aqui, ó, o gráfico está acima. Então, quando eu boto a esquerda de 2, a esquerda de 2 aqui, ó. Nesse intervalo de 2 até menos meio, o gráfico está acima. Então, aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais, e aqui é mais. Então, nós temos, né, tudo mais nesse intervalo de 2 a menos meio. A f, tudo positivo. Agora, quando eu passo pelo menos meio, veja que a reta é negativa, ó. Então, a função f é negativa. Então, ela passa a ser negativa. Então, para cá, a função f é toda negativa. A função g, né, do 2 para a esquerda é toda positiva. Agora, vamos fazer o sinal. Como nós temos f dividido por g, né, o que vai acontecer? Só quando a f é mais e mais, ou quando, ou melhor, a f e a g são positivas, ou a f e a g são negativas. Então, veja, mais dividido por menos dá menos, não é? Porque a gente quer que seja maior ou igual a zero. Mais dividido por mais dá mais, e menos dividido por mais dá menos. Então, o que você está observando? Você está observando que nesse intervalo de menos meio até 2, né, você vai ter o quociente positivo, já que a f é positiva e a g é positiva. Em nenhum outro intervalo você tem essa situação, mais dividido por mais ou menos dividido por menos. Veja que aqui os dois são, mais e menos são contrários, né, são opostos, e o menos e mais. Bom, então, gente, a partir desse quadro, nós vamos colocar aqui a nossa resposta, fazendo, né, uma análise, tá certo? Veja, você tem exatamente a reta real, e veja que nesse intervalo que você tem aqui, ó, de menos meio, né, até 2, né, veja, aqui é exatamente o sinal que nós queremos, que é maior que zero. Então, existe aqui, né, dois valores, vamos colocar assim, ó, como se fosse, eu tirasse exatamente esse intervalo. Veja também que a g de x tem que ser diferente de zero. Quando você olha para g, né, a g, isso aqui, para que isso aqui seja zero, né, para que a g de x seja zero, que seria um absurdo, você vai olhar a g de x e vai ver o zero da função dela, que é o 2. Então, esse 2, né, x igual a 2, faz com que g de x seja zero. Quando você olha x igual a 2, você veja que a imagem é zero. Então, na realidade, esse 2 não pode fazer parte da solução. Agora, como aqui é igual a zero, condição de ser igual, e para que seja igual a f pode ser zero, a f de x, então significa que o menos meio, que é exatamente o zero da função f, ele faz parte da solução. Então, eu posso ter menos meio.
Então, o nosso intervalo fica menos meio até 2 aberto. Eu vou apenas colocar aqui, né, que eu não tinha colocado, algumas respostas, né, para que você pudesse montar a questão colocando a resposta. Eu vou dizer que a solução correta seja essa aqui, ó, menos meio 2 aberto. Depois eu posso colocar de menos infinito, aqui, de menos infinito, por exemplo, aberto, né, a menos meio fechado. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos colocar assim, de 0 até 2, né? Aqui, ó, de 0 até 2 fechado, e vou colocar, por exemplo, de 2, né, aberto a mais infinito. Então eu coloquei aqui, né, simplesmente algumas soluções, né, menos infinito aberto a menos meio, que não é, de 0 a 2 também não é, de 2 a mais infinito também não é, e a nossa resposta, que seria exatamente aquela encontrada, menos meio 2. Menos meio fechado, né, que é o 0 da F, até o 2 aberto. Então, teremos aqui a resposta do nosso problema. Ok, gente? Obrigado e até a próxima.